Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para que nós possamos compartilhar o estudo da lição da Escola Sabatina. Desejo a você um sábado feliz, um sábado alegre e que Deus continue nos abençoando sempre. Eu gostaria de convidar você também para compartilhar o nosso canal. Clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades do nosso canal. E neste momento eu convido a você para fechar os olhos e falarmos com Deus em oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Te pedimos que tu venha abençoar neste momento a vida dessa pessoa, que neste momento nos acompanha através do seu equipamento eletrônico. Que o estudo que nós iremos realizar neste momento, ele seja importante para a nossa edificação espiritual e para que nós tenhamos sabedoria diante dos grandes desafios da vida. Em nome de Jesus, amém. Neste sábado, nós vamos recapitular um assunto importante, a lição 7, que trata sobre a derrota dos assírios. E no texto para memorizar, eu gostaria de convidar você para fazer uma leitura comigo no capítulo 37, no versículo 16 do livro do profeta Isaías, que nos diz: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Veja que texto interessante, que exalta o poder, a autoridade de Deus diante de todas as autoridades que existem nesse mundo. E o que é que nós poderíamos dizer acerca desse estudo? Nós já conhecemos um pouco ao longo desse trimestre da história do povo assírio. Foi um povo violento, um dos povos mais violentos que existiram no passado. Um povo que erguia muros colocando crânio humano, ornamentavam paredes com pele humana, que sacrificavam os seus filhos. Um povo violento, um povo extremamente idólatra, um povo extremamente irreverente e um povo extremamente pagão. E nesse contexto, o rei Ezequias, ele teve que pagar as consequências da união de seu pai Acais, quando era vivo, com os assírios. Vocês lembram que os assírios, o povo de Deus fez aliança com ele para destruir o reinado de Israel e para destruir o reinado sírio. E então isso, na sequência, vai trazer consequências para o reinado de Judá. Salmanasar V e Sargon II destruíram Israel e deportaram o seu povo, espalharam, destruíram o povo de Israel. Agora o novo rei assírio, Senaqueribe, estava a caminho agora contra Judá, que antes eles tinham aliança, conforme nós já estudamos anteriormente. Ezequias se preparou para o conflito, mas ele não cometeu o mesmo erro que o seu pai Acais ele tinha feito. Acais não confiou em Deus, portanto, o rei Ezequias confiou em Deus com o seu apoio para destruir e para confrontar o exército assírio. Então, ele não fez como seu pai Acais, ele usou e buscou a força divina para isso. E no meio dessa crise, é importante registrar que Ezequias enfrentou sua guerra pessoal contra a morte. Foi nesse contexto que ele adoeceu, uma doença gravíssima. E na lição dessa semana, nós iremos enfatizar 3 tópicos que são extremamente importantes para que nós possamos aprofundar os estudos concernentes a esse tema que traz a destruição do povo assírio. Primeiro, em quem devemos confiar? Segundo tópico, por que Deus é confiável? E terceiro tópico, Deus e os sofrimentos pessoais. E assim, nós iremos dividir a lição para entender esses pontos que foram aí colocados a partir do primeiro tópico, que aborda sobre a questão das amarras. E no capítulo 36, no versículo 1 do livro do profeta Isaías, nos diz a palavra do Senhor: E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu com todas as cidades, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Vejam bem que conflito, né, nós estamos estudando, que conflito é abordado do ponto de vista histórico pelo profeta Isaías. E assim, com a ascensão ao trono assírio de Senaqueribe, Ezequias viu uma oportunidade para livrar o povo de Deus do jugo da escravidão assíria.
porque o seu pai Acais tinha feito uma associação com ele para destruir outros povos, mas acabou que o povo de Deus ficou escravo do povo assírio. E, portanto, no ano 701 a.C., Senaqueribe atacou a Palestina, devastando o reino de Judá e tomando a cidade de Laquis, muito perto de Jerusalém. E, meus queridos, Ezequias, nesse contexto, preparou-se para a guerra, fortalecendo as paredes, secando as fontes e cavando um túnel que garantiu o abastecimento de água para Jerusalém. E os arqueólogos encontraram recentemente esse túmulo que existe até os dias de hoje. E depois de fazer tudo o que podia, do ponto de vista humano, ele confiou a vitória ao único que poderia defendê-lo. E o que diz o rei Ezequias: conosco está o Senhor nosso Deus. Veja que coisa importante, um grande exemplo para nós hoje, diante das grandes batalhas, diante dos grandes inimigos, diante das grandes lutas, diante das grandes adversidades, devemos falar a mesma coisa que falou o rei Ezequias: conosco está o Senhor nosso Deus. Que Deus realmente seja o meu e o seu Senhor das nossas vidas. E agora vamos à primeira pergunta. Pergunta número 1. O que aconteceu com Judá, conforme os textos que estamos apresentando aí, conforme nós estudamos? Assinale a alternativa correta. Letra A. Enfrentou um período de fome. Letra B. Senaqueribe invadiu Judá e conquistou algumas cidades. Vamos à resposta? Letra B. Exatamente. Senaqueribe invadiu Judá, conquistou algumas cidades, né? E isso foi uma provação muito grande para o povo de Deus. Segundo tópico da lição, propaganda. E é interessante que existem pelo menos 3 razões que levaram os profetas a se oporem à aliança do povo de Deus com os pagãos. Você ter amizade com alguém, você compartilhar as bênçãos que você recebeu é uma coisa, mas você compartilhar determinadas intimidades da sua vida, você fazer aliança com quem Deus não estabeleceu para você fazer aliança, é complicado. A Bíblia própria diz que a sociedade tem as trevas com a luz. Então, a gente precisa ter cuidado com quem nós estamos nos acompanhando. E assim, seria uma demonstração de confiança no poder do homem. Seria um passo para a aceitação dos deuses dele. E seria um compromisso em assumir a causa deles. Então, é por isso que nós precisamos ter muito cuidado no tipo de amizade, no tipo de aliança que nós estamos realizando. E o rei Ezequias nos dá o exemplo. Ele se recusou a permanecer com a aliança com os assírios, porque a aliança com os assírios trouxe para o povo de Deus prejuízos. E às vezes nós fazemos amizade e aliança com quem não devemos, e quem é que sofre? Nós sofremos as consequências com isso. Porque o rei Ezequias sabia que isso prejudicaria a reforma espiritual que Deus desejava para o seu povo, e era necessário para o seu povo. Então, o rei Ezequias, ele rejeita essa aliança com os assírios. E nesse sentido, enquanto sitiava Laquis, Senaqueribe enviou Rabsaque. Para quê? Para tentar tomar Jerusalém. E o que aconteceu? Assustando o povo, persuadindo-os a se rebelarem contra Ezequias e entregarem as cidades. E existe muitas vezes, tem pessoas que colocam mensageiros do diabo, assim como Rabsaque foi enviado por Senaqueribe para espalhar maldade no meio do povo, envenenar o povo. Tem muita gente que gosta de criar conflito, gosta de criar confusão. Lembra que a Bíblia diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina: aquele que semeia discórdia entre os irmãos. E Rabsaque estava ali para exatamente espalhar maldade, espalhar malícia, espalhar exatamente dúvida. E essa mescla da parte de Rabsaque de verdades, meias verdades e de mentiras não conseguiu convencer o povo. E o povo, ele permaneceu fiel porque viu em Ezequias que ele era fiel a Deus. E então o povo rejeitou os conselhos e as meias verdades, as mentiras que Rabsaque, sob a orientação de Senaqueribe, tentava dividir o povo para dominar o povo de Israel. Vamos agora à segunda pergunta. Quais argumentos Rabsaque usou para intimidar Judá? Assinale a alternativa correta.
Letra A, uma mescla de verdades, meias verdades e mentiras. Letra B, Deus usou Rabsaque com todas as verdades reveladas do céu. Vamos à resposta. Foi exatamente Rabsaque, é aquele tipo do mensageiro ruim, aquele mensageiro que só sabe causar discórdia. Entre a letra A, porque ele usou a mescla de verdades, meias verdades e mentiras. Letra A é a letra que está correta. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, abalado, mas não abandonado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 37, do versículo 14, nos diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Veja que coisa interessante. A primeira ação de Ezequias foi buscar orientação divina através do profeta Isaías e orar para que ele intercedesse por eles. Foi diferente do pai dele, Acais. E a primeira providência que nós devemos ter na vida, quando nós somos muitas vezes assustados por alguém, quando somos confrontados, quando somos intimidados, é buscar a presença de Deus, é buscar o servo de Deus. E foi assim que fez Ezequias. E, portanto, a resposta de Deus foi imediata. Deus tinha ouvido a blasfêmia da Síria, e um boato faria com que eles se afastassem de lá. E, portanto, meus queridos, de fato, depois de conquistar Laquis, Senaqueribe ouviu um rumor falso sobre o ataque dos etíopes. Antes de se retirar de Judá, enviou cartas, note bem, ameaçadoras para Ezequias. Provou do mesmo veneno, tentou envenenar o povo de Deus e provou do mesmo veneno. E o que é que acontece? Ezequias estendeu estas cartas diante de Deus. Ao pedir-lhe libertação, ele o reconheceu como o santo rei e criador. Isso é importante. O rei procurou ajuda divina, não para o seu próprio benefício, mas para que Deus fosse conhecido entre as nações. E assim, o que é que nós estamos fazendo quando nós somos assustados, quando nós não estamos desenganados, quando alguém vem nos intimidar, quando alguém quer nos destruir? Nós devemos depositar os nossos problemas no altar do Senhor. E, portanto, no comportamento do rei Ezequias, podem ser destacadas 3 virtudes importantes do rei: a fé, a preparação e a oração. E eu diria para você, quer vencer um desafio? A fé, a preparação e a ação, esses 3 pontos que foi forte no contexto do rei Ezequias, pode também ser forte em nossa vida. E assim, a liderança do rei Ezequias assinala uma extraordinária era religiosa para Judá, de reavivamento e de reforma. Embora esse povo molestado pelos assírios, uma nação pagã, uma nação violenta, uma nação incrédula, o rei manteve a fé e aguentou a pressão exercida por Senaqueribe, porque ele tinha fé, ele se preparou, ele orou, ele buscou a orientação de Deus através do profeta Isaías. Vamos agora à terceira pergunta. Como a inteligência oratória do Rabsaque impactou Ezequias e seus oficiais? Assinale a alternativa correta. Letra A. O povo e o rei rasgaram as vestes e ficaram muito tristes. O povo e o rei afrontaram Rabsaque. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. O povo e o rei rasgaram as vestes e ficaram muito tristes. Mas, portanto, eles resistiram. Ezequias aí foi muito importante, foi fundamental para unificar o povo contra as meias verdades e mentiras de Rabsaque. Quarto tópico, o restante da história. Em Isaías capítulo 37, no versículo 35, nos diz a palavra do Senhor: porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Veja que promessa maravilhosa, Deus dizendo que ia amparar a cidade dele, a cidade de Judá, pelo menos aqueles que aceitavam a ele. E Deus está prometendo também amparar a mim e a você. Nosso Deus nunca falhou, ele não falha. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O propósito de Satanás era aniquilar Judá, para evitar o nascimento do Messias.
e a redenção do mundo. Se Senaqueribe tivesse conquistado Jerusalém, ele teria alcançado o seu propósito, e Deus não permitiu. Enquanto resistava a vitória sobre Laquis na parede do seu palácio, Senaqueribe se gabava de ter trancado o rei Ezequias como um pássaro dentro da gaiola, mas ele não podia dizer que tinha derrotado, nem que tinha tomado Jerusalém, porque Jerusalém era o símbolo da resistência, Jerusalém era o símbolo do remanescente. E daí que nós precisamos entender do contingente que ele havia deixado para tomar a cidade de 185 mil soldados foram mortos por um anjo. É claro que ele não disse nada disso em seu mural. Ao retomar a cidade, o próprio rei encontrou a morte. Deus tinha vencido Senaqueribe. Deus tinha vencido os assírios. E assim não existe problema que seja grande demais que Deus não possa resolver. Assim como Deus derrotou os assírios, que molestavam o povo de Deus, Deus está disposto para estar ao meu e ao seu lado, nos guardando, nos livrando e destruindo os nossos inimigos. Vamos agora à quarta pergunta. Qual o restante da história? Assinale a alternativa correta. Letra A. O Senhor entregou Ezequias nas mãos de Senaqueribe. Letra B. O Senhor arrasou o exército da Síria. Qual a alternativa correta? Letra B, exatamente. O Senhor arrasou o exército da Síria. No primeiro momento, a Síria conquistou algumas cidades, sitiou, deixou engaiolado Ezequias, mas a consagração, a comunhão com Deus fez com que Deus arregimentasse forças para a resistência. Quinto e último tópico, na doença e na riqueza. Vamos ver agora o que aconteceu. Vamos agora à leitura do capítulo 39, versículo 1 do livro do profeta Isaías. Vem comigo na leitura. Naquela época, Marodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque souberam de sua doença e de sua recuperação. No meio da crise, o rei Ezequias adoeceu. Isaías anunciou para Ezequias: meu amigo, você vai morrer. O rei voltou-se para Deus com grande lamento, pediu a Deus, suplicou a Deus, e Deus ouviu e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Em sua angústia, Ezequias pediu um sinal para que um grande milagre fosse confirmado. E o sinal foi um milagre em si mesmo. O sol voltou ao pedido do rei Ezequias. Deus ele mostrou um sinal para o rei Ezequias. Deus curou o rei Ezequias. Não existe problema que Deus não pode resolver. O impossível é possível a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. O rei Ezequias teve fé. Eu e você somos chamados também a ter fé. Enquanto o rei louvava a Deus por sua cura, os astrônomos babilônicos observavam o estranho fenômeno que existia no céu. Os babilônicos, eles eram poderosos astrônomos, tinham muito conhecimento. E quando eles viram aquilo, conhecendo a conexão entre aquele evento e a cura de Ezequias, o rei de Babilônia enviou mensageiros para o rei Ezequias. Que oportunidade, né, o rei Ezequias teve naquele momento de testemunhar de Deus. Mas, tristemente, o rei desperdiçou a oportunidade, não engrandeceu a Deus diante dos sábios de Babilônia. E, meus queridos, nós sabemos o resultado da história. Infelizmente, o rei Ezequias, aquele que tinha demonstrado tanta fé, tinha demonstrado tanta harmonia, tanta comunhão com Deus, neste momento, depois de receber um grande milagre de Deus, o rei Ezequias, naquele contexto, não soube exaltar o Deus verdadeiro. Muito triste isso. Não é? Nós devemos reconhecer o que nós somos. O rei Ezequias teve uma história brilhante, né? Mas não importa como a gente começa, importa quando nós terminamos a nossa vida. E o rei Ezequias terminou de forma lamentável, porque no final de tudo ele não exaltou o Deus verdadeiro. Melhor teria sido se ele tivesse morrido naquele dia que Deus mandou o profeta Isaías, para que o profeta Isaías pudesse anunciar que ele morreria. Se é para a gente se desviar dos caminhos de Deus, se é para a gente perder a salvação, que nós possamos refletir em nossa vida para que Deus nos mantenha e, às vezes, o descanso desse mundo de pecado. Portanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe.
Vamos agora à quinta e última pergunta. Qual sinal o Senhor deu a Ezequias para confirmar a sua fé? Letra A. O Senhor fez com que o sol e a lua e as estrelas retrocedessem. Letra B. O Senhor fez com que o sol retrocedesse. Vamos à pergunta, a resposta? Letra B. O Senhor fez com que o sol retrocedesse. Um fenômeno para confirmar o milagre na vida do rei Ezequias. Meus queridos, eu gostaria mais uma vez de lhe agradecer de coração por mais uma vez participar da recapitulação da lição. Que a história do rei Ezequias possa nos ajudar, que nós precisamos ter fé em Deus, que nós precisamos ter comunhão com Deus, que nós precisamos nos preparar diante dos grandes desafios da vida, porque Deus há de nos livrar, há de nos libertar, há de honrar a promessa que Ele fez, Ele faz em nossa vida. Entregue sua vida a Deus, confie nele e rios de bênçãos Deus vai realizar na nossa vida. Muito obrigado por mais uma vez participar dessa recapitulação. Convido você agora a fechar os olhos para que eu possa orar por você, por sua família, por sua história, por seu trabalho. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, recapitulando a lição da Escola Sabatina, com os amigos que estão aqui nos acompanhando, através do seu equipamento eletrônico, através das redes sociais. Que tu abençoe a vida de cada pessoa, que tu abençoe a história de cada pessoa, a família de cada pessoa, o trabalho de cada pessoa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.